Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma costura francesa. O que é uma costura francesa? É uma costura de acabamento. Ela é chamada também de costura embutida. Ela serve para dar acabamento nas peças, principalmente quando a gente não tem um forro para esconder, e muito usada para quem faz costuras de roupas. Então é uma costura que deixa limpo o trabalho e ela dá um acabamento muito interessante. Então nós vamos começar, eu vou mostrar antes para vocês, para quem não conhece, ter uma ideia. Aqui eu fiz uma almofada e simplesmente eu rebati a costura aqui em volta dela. Ó, dá para ver aqui no forro, porque eu fiz uma emenda e a emenda não aparece aqui dentro, ó. A emenda dela, do forro, com a parte da frente, nessa peça de patchwork, que é uma almofada, tá toda escondida aqui dentro. Então, essa aqui é uma costura, a gente fala rebater a costura, mas ao mesmo tempo ela é uma costura francesa, porque eu rebati e escondi toda a parte da emenda. Então, a costura fica limpa, a gente não precisa fazer o fechamento com viés, e fica o trabalho com acabamento perfeito dentro, ó. Não aparece nada. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz e vocês vão entender direitinho. Eu tô com 2 pedaços de tecido aqui. Eu posso fazer tanto esse acabamento para fora quanto para dentro. Eu vou mostrar das duas formas, tá? Ó, eu vou posicionar o direito do meu tecido com o direito e vou fazer uma costura aqui. A primeira costura a gente sempre faz menor que um pé de máquina, ou se fizer um pé de máquina, a gente depois tira o excesso dela. Também vou mostrar isso. Vamos costurar primeiro. Ó, vou passar uma costurinha. Unindo os 2 tecidos. Ó, uni os 2, vou abrir ele. Se eu deixar, eu fico com esse acabamento feio aqui dentro, né? Se eu tô fazendo só uma emenda de tecidos e eu não quero esse acabamento. Então, qual é a ideia? Agora a gente vai abrir um pouco, só vincar aqui, passar um pouquinho para abrir. Vou alinhar os 2, ó, bem na costura. E vou passar novamente uma costura aqui. O que a gente tem que ter o cuidado? Que a costura que eu passar aqui novamente para esconder a costura de dentro, a emenda de dentro, tem que ser maior do que aquele excesso que sobrou aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, para garantir isso, a gente pode vir com a tesoura. Se eu fiz uma costura de um pé de máquina de 0,75, eu venho aqui e tiro um pouquinho. O meu já estava mais fino. Mas eu tiro um pouco desse excesso aqui, ó. Eu tirando um pouco do excesso, eu tenho certeza que quando eu rebater a costura, que fizer a costura francesa, eu vou cobrir todinho ele. Então eu vou voltar lá na máquina agora e vou passar uma costura novamente pelo mesmo lugar, um pouco maior do que o pé de máquina, ou o mesmo pé de máquina, mas cortando o excesso de dentro. Ó, alinhei aqui o meu calcador. Eu sei que ele já tá maior do que a minha costura que eu fiz, eu só costuro. Ó, gente, eu rebati a costura aqui. Esse acabamento que eu fiz aqui vai ficar para fora, ó, vai ficar pro lado direito, tá? Isso aqui serve para quando a gente quer fazer um saquinho. Olha o lado de dentro, tá limpinho, não aparece nada de costura, o trabalho fica limpo. Isso aqui é o avesso, esse é o direito. E o direito ele fica com esse acabamento aqui. Aqui eu tenho só um saquinho simples que eu fiz, que eu deixei, emendei ele,
desvirei e rebati a costura, ó. Então, dentro do saquinho que não tem forro, ele fica a costura limpa. Então, serve para isso também, quando a gente deixa esse acabamento, essa sobra para o lado de fora. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma coisa, deixando essa sobra para o lado de dentro. A minha peça, um exemplo, a minha peça eu não quero que tenha essa sobra aqui para fora. Eu vou fazer o seguinte, antes eu coloquei direito com direito, agora eu vou colocar avesso com avesso. Ó, posiciono um sobre o outro e vou lá e vou costurar novamente. Costurei, ó, a minha emenda tá aqui pro lado de fora, né? Pro lado do meu tecido, do direito do meu tecido. Agora eu vou abrir bem essa costura aqui e vou dobrar ela e rebater a costura aqui. De novo, a gente pode rebater maior ou só tirar o excesso aqui para não aparecer, porque a costura tem que ficar maior do que essas sobras que a gente tem de tecido aqui pro lado de dentro. Então eu sempre venho aqui e tiro um pouco para ter a garantia de que quando eu rebater, eu vou cobrir tudo. E para não rebater um pé de máquina muito largo, porque esse excesso fica para dentro, a gente pode simplesmente tirar um pouco do excesso de dentro da emenda. Ó, dobro ele bem na costura. Cuido para ficar bem abertas as costuras, tá? E vou lá, vou rebater agora. Ó, rebati. Agora eu vou abrir o meu direito. Isso aqui vai ser o avesso do meu trabalho, ou da minha peça, ou da minha roupa que eu estou fazendo. E esse aqui vai ser o direito, ó. Então, o meu trabalho fica limpo dos dois lados. Olha que acabamento perfeito. Então, esse pro lado de dentro e esse quando eu quero um trabalho pro lado de fora. Inclusive, quando é uma almofada, a gente pode rebater bem mais largo e deixar um acabamento pro lado de fora bem mais largo para dar um efeito mais bonito. Então, a gente tem essas duas formas, ó, que fica pro lado de fora e o que fica pro lado de dentro. Essa é a costura francesa, que é uma costura para dar acabamento nas peças e nas roupas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que também gostaria de ver essa dica e ative o sininho para receber notificações que a gente tem vídeo toda semana. Um beijão e até a próxima!